Papo com Futebolês. Oferecimento Overbets.com. Apostas a partir de R$1. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui. Fala pessoal do Papo com Futebolês. Mais uma vez, mais uma semana estamos aqui. Hoje, nada mais, nada menos, recebendo uma das maiores figuras do nosso futebol, do nosso esporte de maneira geral. Hoje a gente tem Dunga na parada. É muito bom ter você aqui, Dunga. Prazer demais para mim, para o Caio, para a gente bater esse papo com você. Um ídolo da nação brasileira, um campeão, ergueu a taça, capitão. Bom demais ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite do Futebolês. Obrigado aí. Fortaleza está no meu coração, né? E da seleção brasileira, sempre que o Brasil chegava por aqui tinha uma áurea diferente, uma energia, né? E revertia todas as situações. É isso, Caião, seja bem-vindo também. Legal estar aqui, bate um flashback de criança, de adolescente muito grande. Agradecer a presença do Dunga, e foi bom você falar esporte, que nós temos um medalhista olímpico na mesa também. Se fala muito do técnico, do jogador de Copa do Mundo, mas temos um medalhista olímpico na mesa, que só mostra o tamanho do peso que a gente tem hoje aqui no futebolês. Dunga, quais os bons ventos que lhe trazem a Fortaleza? O que você veio fazer aqui? A gente tem uma parceria com o Preto Zezé, com o Celso, né? Taça das Favelas, com a CUFA, né? Sempre está participando. Eu acho que é importante também a gente gerar oportunidade para outros jovens, né? Servir como referência, como exemplo, né? O caminho é árduo de qualquer profissão, né? De qualquer profissão. Acho que a gente passar isso para esses meninos aí também, que eles aproveitem essa oportunidade que está sendo dada, né? E não é só uma questão do futebol, é uma questão de postura, de ética, de transparência, de trabalho, né? Disciplina, né? Hoje eu estava conversando com os meninos lá, eu falei, todo mundo fala em motivação, tá? Motivação todo mundo tem que ter, só que a motivação não te leva onde você quer, né? O que te leva onde você quer é a disciplina. Através da disciplina, tu vai conseguir ter a motivação para chegar nos teus objetivos. Essa foi uma das principais marcas da sua carreira, né? A disciplina. Você sempre foi visto como esse símbolo de uma referência ali, de até controlar o Romário, 94, por exemplo. Sempre era o Dunga, o capitão, o líder. Você passa essa áurea, né? Esse até é bom tu falar, né? Porque como um cara como eu, né? E o Romário, todos personagens diferentes, né? Mas a gente quer a mesma coisa, a gente quer ganhar, a gente quer vencer. Sim. Então, a gente une todos esses ingredientes, né? Porque todo mundo quer que as pessoas se comportem e sejam de uma forma. Não, a gente fala tanto em respeitar o outro, né? Faz Sim. parte do futebol da vida, a gente respeitar a forma de cada um ser, né? Não invadindo o meu espaço. E a disciplina, para te chegar em qualquer lugar, em qualquer profissão. Quantas vezes tu acorda de manhã, não tem vontade de trabalhar, tá chovendo, tá cansado, mas o teu objetivo, né, o teu foco, a tua meta fala mais alto e tu tem que ir atrás. Falando, será que você entrou no Copa 94 e a gente estava conversando fora do ar, que é a Copa que talvez inicie a gente está aqui hoje. Porque começa a paixão por futebol, de assistir, de tentar jogar, o talento prova que não dava para jogar, você tem que manter, viver no meio do futebol de alguma forma. E 94 é um marco porque são 24 anos depois de 70. O futebol brasileiro vive de novo 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Vai ter 26. E aquela geração de 94, você pode me corrigir à vontade, eu sei que aquele time tinha muito da carga de 1990. Como essa geração que perde agora vai trabalhar, como vocês trabalharam, na verdade minha pergunta é essa, como foi viver aqueles 4 anos para ter o que aconteceu no Rose Bowl contra a Itália em 94? Bom, primeiro que aquela seleção de 94 tinha jogadores com personalidade muito forte, né? Quase geral. Vocês tiveram 3 capitões na Copa, né? Que já mostra, né? Porque foi o Raí, o Jorginho chegou a usar, né? Quando o Raí sai contra a Suíça. O amistoso. E você, não é todo... Era o próprio Ricardo Rocha, né? E na eliminatória, Ricardo Gomes. Sim, Ricardo Gomes. Olha o peso dos caras. Eu acho que na vida é atitudes, a gente tomar atitude, né? Tem gente que cada solução encontra um problema e tem aquele que cada problema acha uma solução. E nós achamos a única solução que era nós corrigir os nossos defeitos, né? Admitir os erros que nós tínhamos cometido em 90, né? Não estou falando de jogar de futebol. Erros de comportamento, de grupo, de tudo. E a gente colocou uma lista, tudo que a gente tinha feito de errado, que a gente não ia repetir em 94.
E aí a gente conversava muito o que cada um estava disposto a pagar para ser campeão do mundo. O quanto valeria isso. E a gente colocou em prática. A gente foi para o campo, foi para o treinamento. De vez em quando um saía fora da linha, a gente chamava, ó, o objetivo é esse. A equipe. Então, eu acho que a seleção de 94, ela serviu para mostrar muitas coisas, né? Primeiro que o talento não é suficiente. Se ele não vem agregado, né, de trabalho em equipe, determinação, persistência, disciplina, foco, objetivo, não tem. E também, eu acho da atitude. Não adianta eu ter talento, mas quando chega na hora da minha responsabilidade de eu tomar uma decisão, eu não tomo. Eu tava brincando esses tempos aí que eu tava falando, que os caras estavam falando muito de quem é melhor. Eu acho que esse é o melhor, eu acho que aquele é o melhor. Aí eu falei pro cara, eu não me acho melhor nem não. Só quando tinha que jogar, eu fui lá e eu joguei. Quando tinha que bater o pênalti, eu fui lá e bati. Depois querem dizer que o outro é melhor, o outro... Bom, o gosto pessoal. Isso é o gosto pessoal, a opinião. O Romário não batia pênalti, né? Eu também não batia. Até 98, 94, né? Também não batia pênalti. Mas bateu bem demais, 94, tirou do Caruca, foi 3-2. Dos 3 que bateram e marcaram, 2 não cobravam. O branco era que já tinha batido até 86. Exatamente. Tava falando aqui em off que a minha primeira memória quase de vida é 94, né? É a minha família reunida na TV. Eu lembro que tinha o Senna, tinha acabado de Senna morre no 1º de maio, né? E depois vem a Copa. Então, assim, minha primeira lembrança de futebol é 94. E aí a minha pergunta, assim, esse bate-papo sobre tudo isso que você falou, que se transforma no sonho para muita gente. Você tem noção disso? Eu acho que você deve ser abordado quase que diariamente sobre isso. Toda a nossa preparação, direi, mental, né, foi programada em cima do Ayrton Senna. Antes de acontecer o acidente. Teve um amistoso, né? Teve um amistoso. Era combinado Bordeaux e PSG. Contra a seleção. Em Paris que ele dá o pontapé inicial. E ele fala que o Brasil ia ser tetra. Ele não sabia se era ele ou nós. Ele comentou. E a gente trabalhou muito em cima do posicionamento dele profissional, do pensamento dele, de como ele se comportava, né? Então, vai fazer 24 anos. Para te ver como é difícil ser campeão do mundo. Para te ver que o talento não é suficiente. Sabe aquela história do brasileiro? A gente vai do 100 ao 0, né? Ah, não, joga, nós ganhamos. Aí daqui, não, tá tudo bagunçado. Ninguém presta. Não, tem um equilíbrio, né? Se tu não tiver o equilíbrio, fica difícil as coisas acontecerem, né? E aí, 90, teve esse negócio do Senna, aí tinha aquele... O Brasil tinha toda a família se reunir para ver a seleção brasileira, tinha orgulho do hino nacional, de cantar, e para nós também isso era importante, né? A gente vê as reportagens, a gente trabalhou muito em ver... Porque situações de pessoas que trabalhavam lá, brasileiros que trabalhavam, então passavam as imagens para nós, porque geralmente a gente é ser humano, né? A gente gosta de ser vítima, né? Ah, por que aconteceu isso comigo? Ah, eu sofro. Todo mundo sofre, filho. Todo mundo sofre, todo mundo tem... Agora tem que ultrapassar, né? E você tem essa noção do peso que vocês representam para gerações como a minha, por exemplo? Eu acho que a gente começou a ter noção... são várias etapas, né? A gente, quando chegou no Brasil, a gente teve uma recepção... Recife, né? Recife, próprio Brasília, que todo mundo achava que era frio, né? Então, foi um negócio fantástico. E depois, durante a pandemia, a gente teve... Os VTs, né? Os VTs começaram... E as pessoas começaram a nos olhar diferente. Né? Por enquanto que o comentário era daquilo, eu gosto de A e não gosto de B. Bom, se eu não gosto de A, eu vou falar mal do A. Sim. Se eu não gosto do B, eu vou falar do B. Não, eu gosto do A, que o A não ganhou, então eu vou falar mal do B. E na pandemia, a juventude é muito interessante, tá? Gente que não nos viu jogar, foi ver, ouviram o pai falar, ouviram o comentário, aí eles vêm para nós, mas não é nada aquilo que os caras falam de vocês, hein? Vocês jogavam, né? Vocês faziam isso, né? É diferente. Então isso é muito legal, né? Porque é uma geração que não teve contato conosco, né? Quando a gente tava conversando hoje, falou, rapaz, o Dunga, ele não era esse brucutu. Não. Pelo contrário, aliás, Dunga é muito bom jogador, com a bola. Ele era um volante moderno em 90, 94. Os dois volantes da seleção brasileira jogavam muita bola. O Mauro Silva era um monstro. Mauro Silva, rei de Corunha, né? O Mauro Silva era um monstro. Se criou uma história que tinha que ter os 5, o 8 que passava, que era o Dunga, e os 5 que eram limpador de Pravisa e citavam o Mauro Silva. Vocês estão loucos? Eu lembro do Mauro Silva jogando. É verdade. Peguem o gol do Romário contra o Uruguai.
A antecipação, tomada de espaço, que tudo isso que a gente fala no futebol de hoje, ele fazendo ali para aquele lance. Agora, aquela Copa, durante a Copa, vocês tiveram algumas mudanças que eu acho impressionante, porque é difícil manter em 7 jogos ter uma coisa linear, né? Vocês pedem o Ricardo Rocha no primeiro jogo contra a Rússia, a expulsão do Leonardo, que talvez fosse o melhor lateral esquerdo da Copa até o momento. Beleza, tem um Branco, que é um baita jogador com muita história, mas muita dúvida em cima da questão física. O Branco, eu era moleque, mas que se reclamava muito que não levaram o Roberto Carlos. Que o Roberto Carlos já estava voando bem no Palmeiras, mas o Branco, com a história que tinha, ninguém discute, né? É preferência. Como é que foi trabalhado isso internamente? A experiência de um grupo que tinha muita gente rodada de Copa do Mundo, embora teve gente fazendo a primeira Copa, o Márcio Santos a primeira Copa, tudo, o próprio Leonardo. Como é que foi trabalhar isso tudo em cima da pressão de um time que tinha que ganhar uma Copa em 24 anos? O Parreira, desde o início, né? Ele focou uma coisa conosco, né? Erro zero. Erro zero. Nós não tinha que cometer erro. Se a gente não cometesse erro, com a qualidade do nosso jogador, nós íamos encontrar o gol em qualquer momento. E era muito competitivo entre a própria seleção. Imagina, tinha a Viola, tinha Ronaldo, Miller, tinha Paulo Sérgio. O Raí perde a posição. O Raí perde por uma. Ronaldo, o próprio Ronaldo. Né? E aí tem os negócios do futebol assim que é maluco, né? Que não dá pra te entender. Quando o Brasil jogava comigo, com o Mauro Silva, era muito volante, era retrancado. A hora que tiraram o Raí e botaram um outro volante, todo mundo gostou. Aí eu falei, não, mas tem uma coisa errada aqui. Vamos prestar atenção no que se fala, entendeu? Então, e o futebol, todo mundo estava preparado para jogar. Todo mundo queria jogar. Tanto é verdade que os treinamentos para nós era mais difícil do que o jogo, tá? Treinamento era muito difícil, porque a gente enfrentava, né? Miller, esses caras, tudo, Viola. O time reserva vinha. Ronaldinho, Viola, Paulo Sérgio, Miller, tá bom? É isso aí. Então, o Parreira trabalhava muito a parte de posicionamento, né? Não vou falar tática, que todo mundo fala tática. Posicionamento. Movimentos que vão acontecer durante o jogo. Tanto defensivo como ofensivo. Nós tínhamos uma jogada que ninguém lembra, hoje todo mundo fala, criar profundidade. Pô, nós já fazia isso. Ou o Romário puxava e o Bebeto vinha atrás do volante, ou ao contrário. A gente sempre fazia. Ou o Zinho vinha atrás dos volantes, ou o Mazinho vinha atrás dos volantes. Sempre. Então, eram jogadas... todo mundo fala em tática, eu falo movimentos de jogo. Não importa se tu vai jogar 3-5-2, 4-4-2, mas tem os movimentos que são automáticos, que independente de qualquer coisa, tu vai se movimentar naquela posição. E a gente treinava muito isso. Então, quando eu pegava a bola, eu já sabia onde é que estava o Zinho, eu já sabia onde é que estava o Romário, eu já sabia o posicionamento de cada jogador. Gol contra Camarões. Roubada aquela trivela ali, vai no pé do homem, né? O gol contra Camarões, se for comentar hoje, os comentários de hoje, sim, time curto, pressão sobre a bola, quebra de linha. Movimentos longe. Aí tu vai... Bola no ponto futuro. Aí tu vai... Ponto futuro já tinha em 94. Aí já era as coisas do Cláudio Coutinho. Aí tu vai inventar qualquer palavra pra botar nesse esquema. Mas já se fazia isso, cara. Agora, pra vocês terem essa unidade de time, você como treinador viveu a eliminatória atual. Né? Aquela coisa monótona, ver jogo, longa pra caramba e tal. 90, 94, esquema diferente, grupos. 90 a Argentina não joga, eram 3 grupos de 3. 94, um grupo de 5, outro grupo de 4. Porque o Chile estava suspenso, o caso do Rojas. E aí o Brasil caiu até do grupo complicado, porque a Bolívia tinha um time muito bom, as pessoas levam na piada, mas o time era muito bom. O Sanches fez história em Portugal e tal. E era um momento diferente, era tipo 2 meses e meio, o time junto para jogar a eliminatória e classificar para a Copa. Isso ajudava para criar Era melhor para formar o time que ia jogar o Mundial, por exemplo? Era melhor, mas tinha uma parte negativa no início, tá? Não tinha margem de erro, né? Para resultado. Porque nós vínhamos de férias da Europa. A maioria dos jogadores vinha de férias da Europa. Era começo da temporada, não era no final, era agosto, setembro. Era nisso. Então, o que aconteceu que ninguém nunca escreveu e falou? O Parreira fez um planejamento com a comissão técnica, com o Zagallo, com o Américo, com o Muricy, e com a CBF, que nós íamos jogar todos os primeiros jogos da primeira fase fora até nós entrar em forma. Nós ia ganhar algum ponto, ganhar um jogo lá fora, e depois quando voltasse no Brasil, nós ia ganhar todos.
Então ele montou esse planejamento e explicou para nós. Né? Aconteceu um pouquinho diferente porque a gente perdeu para a Bolívia, que não era acostumado lá, né? Primeira derrota em... Eu falo das 5 vitórias, dos 4 vitórias dos jogos de volta, né? Aí quando voltou, ganhou todos os jogos, aquilo que o Parreira tinha programado, aconteceu, né? Fala, pessoal, de volta aqui com a segunda parte do Papo com Futebolês, hoje recebendo nada mais, nada menos que o Dunga. Mais uma pausa para receber outra figuraça, grande Romarinho, seja bem-vindo ao Futebolês. E aí, meu irmão, obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, representando essa marca que é fera demais, que é a Overbets, né? Romarinho, como é que tu veio parar aqui? Me conta aí. Cara, eu sou filho natural de Juazeiro, né? Filho do padre Cícero. E aí recebi o convite para ser embaixador dessa marca, da Overbets. Aceitei e cheguei em Fortaleza. E, cara, vou te contar, viu? Gostou? Mas tô muito surpreso. Muito surpreso. Já tinha noção do tamanho da grandiosidade do site. Mas quando cheguei em Fortaleza, por onde você passa, você vê o Overbets, vê o pessoal falando, vê o pessoal se divertindo. Massa demais. Tô sabendo que tá todo mundo querendo entrar. O que é que tem de diferente? Cara, todo mundo querendo entrar. Se fosse para definir aqui a Overbets em 2 palavras, seria entretenimento e diversão. Massa demais. E como é que faz aí pra poder entrar? Como é que faz pra poder jogar? Cara, para poder entrar é fácil demais. Você vai se cadastrar em www.overbets.com e a partir de R$1, um realzinho. Sabe o que é R$1? Rapaz, todo mundo tem R$1, né? Todo mundo tem R$1. Então, a partir de R$1, você já pode se divertir muito com a gente. Rapaz, e outra coisa, eu fiquei sabendo, aí me passaram um besourinho, veio aqui no meu ouvido e falou, é a maior cotação do Brasil. Que história é essa? Cara, não tem erro. É a maior cotação do Brasil. Com a Overbets, você recebe muito mais. Como é que é? A cotação é diferente? Simples, cotação diferente, é a maior cotação no Brasil. Se no site A você fosse receber 510, no site B você ia receber 520 e na Overbets você vai receber 550. Então não tenho dúvidas, é a maior cotação do Brasil. Gran finale. A maior pergunta que eu recebo, rapaz, o pessoal da Overbets aí diz que é facinho de trazer seu dinheiro pro bolso. Como é que é a história? Cara, você ganhou, o dinheiro é seu. Tem algumas bancas aí, tem uma tal do Antia aí, que é acostumada a segurar dinheiro dos outros, né? Tia? Tem uma tia aí que a galera conhece. Conheço essa tia aí. Então, na Overbets não tem isso. Ganhou, o dinheiro é seu. Jogou, deu green, vem buscar seu din-din. E ó, só um detalhezinho que eu vou te falar. Manda. R$1. R$1, mano. R$1 você... R$1. Já é. É Overbets, eu tô falando de R$1. Quem não tem R$1? Quem tá aí em casa não tem R$1 aqui agora? Vem se divertir com a gente, vem ser Overbets. Valeu. Romarinho, brigadão pela dica aí, viu? Tamo junto, irmão. Seja bem-vindo. Obrigado, tamo Aproveite juntas. Fortaleza. E, inclusive, pessoal, hoje é dia de divulgar o resultado do sorteio das camisas, né? A gente tem aqui hoje 2 camisas. Vou mostrar primeiro a camisa do Guarani de Sobral, essa que a gente já divulgou na semana passada. O Antônio Braga é o vencedor, ele que comentou lá no nosso post, lá no nosso vídeo no YouTube, a empresa que você joga, ganha e tira o seu din-din. Então tá aqui a camisa do Antônio Braga. E hoje, continua o sorteio, hoje a camisa nada mais, nada menos que do Iguatu, a camisa do Iguatu, que tá jogando a Série D do Campeonato Brasileiro. Tem patrocínio aqui da Overbets também, ó. Olha aqui. Então é isso. Terminou aqui, você vai lá no YouTube e comenta qual a empresa que você joga, ganha e depois tira o seu din-din. Tá bom? Vamos continuar o papo. Bom ter o Dunga aqui, porque a gente pode tirar várias dúvidas e tudo mais. E a gente estava conversando aqui em off que os números de Dunga na final da Copa do Mundo foram espetaculares. O Software Score, né? Que hoje é moda, né? Hoje todo mundo fala, né? Fez um levantamento e nota 8.9 na final. É que no Brasil a gente só vai reconhecer o cara depois de muito tempo, né? Depois que parou de jogar, a gente tem dificuldade. Eu falo muito aqui que é distanciamento histórico. Parece que a pessoa só tem noção do tamanho quando... Então a gente tem jogadores assim fantásticos, né? Essa seleção de 94, que todo mundo falava que não era uma seleção tecnicamente boa, pô, é só perguntar. Goleiro melhor que o Tafarel, lateral melhor que o Jorginho, que Branco, Mauro Silva, Aldair jogou muito a Copa do Mundo. Mauro Silva, Zinho. Era a dupla de zaga reserva. Que vira a dupla Márcio da Copa Santos, garoto um time que toma 3 gols em 7 jogos. É verdade. 2 contra a Holanda. 2 contra senão a Holanda ia tomar um gol só. Sabe que no estudo da FIFA, o Brasil era no ranking era primeiro em tudo. Nós só perdemos nesse jogo contra a Holanda que nós jogamos muita bola para fora do campo.
Porque aí começou a pesar as pernas, né? O calor. E esse jogo tem uma história assim que é interessantíssima, né? Que a gente viu todos os jogos da Holanda e no segundo tempo a Holanda era morta fisicamente. Não aguentava por causa do calor, né? Pô, nós ia jogar em Dá. Puta, que maravilha. Os caras vão morrer no segundo tempo, né? Chegamos lá 2 dias antes. Pô, o asfalto, parecia que o asfalto se mexia assim de calor, né? De calor, falava, vamos passar por cima da Holanda, né? 2-0. Véspera do jogo, choveu. Caiu a temperatura para 20 e poucos graus. Rapaz, e se você olhar, sem exagero, você pode pegar no YouTube aí, é o jogo que aparentemente é o mais escuro dos jogos de dia, tirando a Suécia, né? O terceiro jogo. Foi Detroit, mas fechado. se você vê, o jogo contra Camarões, Rússia, um sol a pino. A final, um sol a pino. Semifinal... O jogo da Holanda dá uma impressão de que tava um pouco mais ameno mesmo. O jogo que não foi na faixa do meio-dia é a semifinal, né? Contra a Suécia. Que foi Era horário da noite aqui no Brasil. Era tarde, né? Mas devia ser um calor absurdo. Dum, você falou algumas vezes sobre isso, né? O pessoal às vezes diminui os feitos da seleção de 94, até te perguntar se te incomoda ainda hoje, se já passou por isso. Mas o jogo era meio-dia. Eu lembro que você falou, não vou lembrar pra quem, mas que o pé, tinha uma hora que não sentia mais o pé, né? Com o segundo tempo lá, pelos 20 segundo tempo, tu já não botava a planta do pé, tu colocava o calcanhar pra dar uma refrescada, para que queimava. Ia pegar água, botava água no pé pra dar uma amenizada, né? Então a gente acabava o jogo, a gente não ia comer, só água, e tinha que comer, né? E aí chegava no hotel, não tinha fome, o cara tava desidratado, né? Não tinha outra solução. A grama hoje é toda baixinha, 11 milímetros, né? Aquela grama de potreiro, né? A grama do que os caras jogavam futebol americano. Futebol americano, tanto os campos eram adaptados, né? Pra jogar. Mas a nossa preparação também antes da Copa do Mundo, lá, foi muito forte, muito forte. Eu me lembro que... Vocês fizeram 3 amistosos já nos Estados Unidos, né? Honduras, El Salvador e Canadá. Mas a nossa preparação, os treinamentos, assim, era exausto. Antes de nós começar o coletivo, nós dava 20, 30 piques da área do... Moraci Santana. Da área até o fundo. Parece que as pernas se afundavam dentro do campo, né? E aí, porra, agora vai começar o coletivo, agora vai começar o treino tático, agora que vai começar o treino. Então a nossa preparação era alto nível mesmo. Então o peso do Parreira foi muito grande, né? Muito. Parreira, o Zagallo, o Muricy, era uma comissão técnica que sabia o que estava fazendo, né? Eles passavam todo o planejamento para nós, cada um tinha sua função e tinha um papel a desempenhar, né? O 94, pelo menos da minha parte para terminar, a gente tem muita coisa. Uma das coisas que eu acho. Uma outra Copa que ele tem 98, né? Mas uma das coisas que eu acho mais que deve passar na sua cabeça, olhando de fora assim, você é um dos 5 que teve o privilégio de pegar a taça e levantar. Sei que todo mundo é campeão, claro, isso é fato. Mas o capitão, você tem o privilégio de ficar lá na foto eternizado. Tem dia que tu sonha com isso, rapaz? Eu sonho levantando a taça de novo. Pra dizer a verdade, isso me deixa com orgulho. Mas eu sonho com o pênalti, tá? Eu sonho com o pênalti. Onde eu tive coragem de bater o pênalti. Esse que eu sonho. Né? Eu vi uma vez. Você tem medo de perder? Rapaz, de qualquer dia eu perdi de novo. Eu vi uma vez a entrevista do Branco, ele contando que em 82 vai bater a ele. Disse que no meio do caminho ele, por que raios eu disse que ia bater? Aí fechou o olho, bateu, fez. E aí disse que em 94, rapaz, não queriam nem que eu tava aqui. Eu tava no banco. O destino colocou no jogo, ele disse que ele entrou leve pra bater o pênalti. Era o quarto pênalti. Era o quarto pênalti. E assim, tu passa tudo, queira ou não queira, né? Em 90 eu fui massacrado, tinha que bater. Se eu errar, os caras não entram no Brasil, né? Mas aí, assim, aquilo que eu te falei, é atitude, é responsabilidade. Cara, os mais experientes têm que bater. Os mais experientes têm que bater. Não tem... Márcio Santos... Romário, Branco, você e Bebeto, né? Que não era dos mais experientes o Márcio Santos, mas todo mundo fala que o desempenho era o melhor dele no treino era o melhor. Né?
E aí bateu só cobra depois. Pois, né? e não adianta, tem que tomar... E o interessante é você analisar, ver nos batedores da Itália. É o mesmo critério. Baresi... O Baresi teve uma artroscopia no começo da Copa e foi lá, foi bater. E faz um partidaço na final. Monstro. Quem bate o último pênalti era o cara que era o rival do Romário da Copa, o Baggio. Albertini, Evânia, Massaro. Massaro tinha feito 2 gols na final da Champions League. É isso aí, só a nata, né? Só os caras que tem que chamar a responsabilidade, né? É aquilo que te falo, não adianta o cara dizer, achar, né? Eu acho que A é melhor que B, né? Não, quando tem que tomar decisão, vai lá, bate e zera. Ainda vou comparar a comemoração do Dunga levantando a taça com ele batendo o pênalti, pra saber quando é que ele comemora mais. Acho que o murro ali no ar é mais forte. Né? Quando tu vê a bola entrar, né? É um alívio. Quando tu vê, aí... Eu sempre brinco que quando eu fui bater o pênalti, eu caminhava e não chegava nunca no gol. Né? E quando eu fiz essa caminhada, eu não ouvi o estádio. Né? E quando foi colocado meu nome para bater, antes de bater o pênalti, eu estava conversando com o Romário, né? Eu tinha o banco, eu estava sentado no banco, ele estava no chão, e nós estávamos brincando lá, dando risada e falando, né? Quando o Parreira caminhou e falou, vai bater, acabou a brincadeira, acabou a sede, acabou o cansaço, acabou o calor, e concentrado no que tinha que fazer. Tá? Então todo mundo fala, eu queria bater. Eu brinco, todos aqueles que queriam bater não bateram. Aqueles que queriam bater não queriam bater. Curioso que o cobrador oficial de pênaltis não estava em campo, né? Que era o Raí, né? Era o Raí. Que cobrou contra a Rússia na primeira rodada. E uma Copa do Mundo é isso, cara. Tem que ir lá e não tem... Escolher a hora. Escolher a hora, tem que se preparar, né? Eu sempre brinco, né? Tu tem que se sentir preparado. Porque tem muita gente que está preparado, mas não se sente preparado. E para uma Copa do Mundo, tu tem que se sentir preparado. Tu vai enfrentar os melhores. E aí tem a campeão, bateu o pênalti e tudo mais, volta pro Brasil. Tirou o peso de 90, Dunga? Sem dúvida, né? Porque eu sempre falava com meu pai, principalmente, né? Que eu não queria deixar uma imagem negativa para os meus filhos. Porque era uma coisa assim louca, porque eu era reconhecido na Europa e no meu país não era reconhecido. E eu nunca joguei como marcador lá fora na Europa. Eu sempre joguei como armador. E no Brasil fazia uma função diferente. E aí, eu queria dar uma volta por cima. Não tinha coisa melhor, né? Eu acho que o homem lá de cima também te ajuda, né? Porque eu bati o pênalti, fiz o pênalti e ainda fui levantar a taça, né? Tu me perguntaste antes sobre levantar. A coisa mais legal mesmo é a gente subir a escada. O time subindo a escada, né? Porque nós tínhamos as imagens dos 70. Os caras subindo a escada para receber. Então aquilo ali que arrepia, né? Nós queria fazer o mesmo caminho deles, né? Então quando o time tava subindo ali, não tem coisa mais legal. Aí tu começa a pensar, né? Passou em 90, quando tu era tua infância, tudo. Aí quando toca o hino do Brasil, a bandeira, né? É um negócio maluco. A gente vai ter que encerrar na TV, então mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando. Mas a gente sempre lembra, depois fica o episódio completo com o Dunga no YouTube do Futebolês. Nesse momento vai continuar. Quem está acompanhando pelo YouTube segue aí. Mas, tô na TV, não tenho como assistir? Vê depois. O Dunga vai estar aqui com a gente conversando até mais tempo aqui, tá bom? Então, grande abraço para você que está na TV. A gente se encontra no próximo sábado, às 13 horas, aqui na TV Jangadeiro. Grande abraço para todo mundo e a gente segue aqui no YouTube, tá bom? O Dunga jogava em 94 no Pescara? Não, 94 Stuttgart. Na Stuttgart. Tava na Alemanha já, né? Tá na Alemanha. Porque nas eliminatórias você tava, acho que ainda no Pescara. Tava no Pescara na eliminatória. Que aí tem uma história lá de você pedir lá, tinha um jogo contra a Juventus, mas, rapaz, eu tenho que ir para esse jogo, não posso ficar fora da convocação. Eu tava machucado e o Pescara jogava contra a Juventus e eu fui pro presidente e falei, eu quero ir pra seleção, né? Ele falou, mas tu tá machucado. Eu falei, vamos arriscar. O senhor arrisca comigo? Eu jogo contra a Juventus e depois... Pra dar uma satisfação. Pra dar uma satisfação e depois eu vou. Aí, entrei no campo, medi os passos, né? Mas quando tu começa a competir, não tem jeito. Aí a gente tá ganhando da Juventus, faltavam uns 10, 15 minutos. Falei, já fiz minha parte agora, né? Agora eu quero sair, né? Aí saí, peguei o avião, a gente fui pra Roma ainda, peguei o avião e vim. Aí eu brinco sempre, os caras estavam no banco contra a Argentina, né? Porque é esse tipo de... Tu tem que estar lá na seleção. Depois jogar ou não vai depender de ti. O maior problema é você... Chegar lá. Chegar lá. Depois tu tá lá, tem que... Aí é contigo, né?
E aí eu tava na reserva, o Brasil jogando contra a Argentina, tudo deu uma confusão com o Valdo e o Moza queria dar nos argentinos, tudo. E eu falei, tomara que não me coloca, né? Eu tô machucado contra esses caras aí. Aí faltavam uns 15 minutos, o Parreira... Era o jogo dos 100 anos da AFA, não era esse jogo? Aí o Parreira me chamou, falei, bom, entrei, tá... Logo o jogo acabou, porque naquela época... Sim. O jogo parava muito, né? O Picotado total. Aí, pô, tranquilo. Aí eu comecei a ir pra seleção, né? Comecei a ir, retornei meu caminho. E só para lembrar que o número de estrangeiros era limitado. Não, então tá falando do Pescara, o Pescara é time pequeno. Não, mas para jogar fora era um negócio ia difícil. até, quando a gente entrasse um pouco do jogador Dunga de clube, porque quando a gente fala do Dunga em clube no Brasil, o nome vem Internacional de Porto Alegre, do começo ao fim, né? Tirando o Inter de um rebaixamento em 99, o começo de carreira com um time que vinha de um tetracampeonato gaúcho. E é bom lembrar também, para quem mede a régua do futebol com a régua de hoje, não sabe o tamanho que era ganhar estadual nos anos 80 e 90. Era outro mundo, era um outro contexto. Mas jogar na Itália nos anos 80 e 90, que era a NBA do futebol. Tinham 2 estrangeiros por equipe. As grandes equipes eram geralmente jogadores europeus. Começou a mudar depois que o Maradona foi para o Napoli se tornou grande, aí veio o Careca, aí os brasileiros começaram a ter espaço, mas eu joguei no Pescara, na Fiorentina, no Pisa, Fiorentina e Pescara, o Júnior jogou no Pescara, no Torino, depois no Pescara, Casagrande jogou no Torino. E no Ascoli, o Zico jogou no Udinese. O Juari jogou no Avelino, né? Então, a gente não tinha oportunidade como hoje de jogar. Depois começou a ter 3 estrangeiros, aí começou a União Europeia. A Lei Bosman muda tudo a partir de 96. Só para você ter uma ideia, a Inter de Milão tinha Matheus... Klinsmann Bremer. O Milan tinha os holandeses. Os holandeses, Rijkaard, Van Basten e Gullit. O Verona tinha Elkjær. O Sampdoria... Foi campeão. Eu não lembro que o Verona foi campeão italiano. Sampdoria tinha o time inteiro da seleção italiana. Além de tinha o Cerezo, Katanek e Brigel, que era o outro alemão. Então, o Genoa tinha um branco e o Skravi, o tcheco. O Evaí acabou de ser homenageado, né? Era Evaí e Canidia, no Atalanta. No Atalanta, Foi recebido lá, a torcida cantou. Mas os sul-americanos todos em times médios. É verdade. Difícil... O Maradona e o Careca é porque eles levantam o tamanho do Napoli. Não é que o Napoli fosse grande. Eles levantam o tamanho do Napoli. Tanto é que no primeiro ano do Maradona lutaram para não cair. E o futebol italiano era muito pegado. Tá? Tu acabava o jogo, tu ia se recuperar na terça-feira. Porque era disputado. E eram menos jogos que são hoje, né? Era muito menos. E era muito pegado, muito pegado. E aí, você vai jogar... aliás, tem um parênteses. Você jogou na Fiorentina que foi rebaixada para a Série B, tendo você... Tinha saído. Você já tinha saído, né? Tinha saído. Batistuta já tinha chegado. Já tinha chegado, era Laudrup e Effenberg. Effenberg, o alemão. Effenberg. E é estranho, porque a Fiorentina nas primeiras rodadas era líder. E aí... Não andou. Foi o segundo ano do Mário Tchekgori como presidente. Que levou o Edmundo, levou todo mundo. Falou de Laudrup, eu já lembrei de 98, as quartas de final contra a Dinamarca, né? Um dos melhores jogos. Melhores jogos. Ali é um dos melhores jogos que eu já vi na vida. Eu ia perguntar isso. Com a 94 espetacular, o time muito mais regular, muito mais reloginho suíço, funcionava. O Dunga que vai assistir o jogo para se divertir, não olhar defeitos. Os jogos da Copa de 98 são os jogos mais divertidos? No sentido de a loucura que era aquele time. Em 94 a gente entrava e saía a respiração normal. 98 a gente tinha que dar uns pulos para respirar, para sair a água, né? Mas tinha uma grande qualidade também, né? Não, porque aquele Brasil e Holanda da semifinal, a gente assiste até hoje e fica com a sensação que o Ronaldo vai fazer o gol, que o Ronald de Boer trava ele, que o Voidon que vai fazer o gol de cabeça, que o Tafarel defende. 20 anos depois o jogo ainda é um negócio fantástico de corrida, de intensidade, de tudo aquele adrenalina. Jogo. É que a gente tava falando, né? Os caras falam, naquela época o jogo era mais rápido, a bola era mais rápida. Hoje o jogador é mais rápido. Né? Não tem tantos passes de 30, 40 metros, é tudo jogo curto, então tem grande movimentação, grande intensidade de movimentação. Mas naquela época o jogador dava velocidade com a bola, né? A bola saía rápido, não podia baixar a guarda que tu levava uma bola de 30 metros, 40 metros e
precisa, né? Mas se você for ver, 98 tem Escócia, Marrocos e Noruega. Aí Chile, que talvez seja o jogo onde o Brasil sobra mais do adversário. No primeiro tempo eles tiveram 2 vezes na cara do gol, nós fizemos Tá 3 vendo? bolas paradas. Quem tá no campo sabe. 3 bolas E era paradas. só Marcelo Salas e Zamorano, os dois atacantes. Só isso. Que daquele de gente fala futebol italiano, era um da Inter e outro da Lazio. Chile, aí vem Dinamarca, Holanda e a França. 98 também foi uma boa Copa, né? Esquece a França por enquanto, mas foi uma baita Copa também. Chegar ao final de Copa do Mundo Quanto tempo a gente não chega? 24. É Quanto isso. tempo a gente não chegava até 94. 70, né? Eu vou contar assim, um troço muito louco, né? Foi contra a Noruega, né? Nós estávamos jogando contra a Noruega e tinha um centroavante, 1,98 m. Torian Defoe. Todo mundo 1,98 m, né? Pô, nós levando o maior sufoco, não sei o que. Daqui a pouco levanta a placa, vai sair o Tony Flor, a gente olhou um pro outro, graças a Deus vai ser esse cara. Aí o cara, não, olha quem vai entrar um de 2 metros. Então, pior, né? E aquele jogo o Brasil abre o placar. Abre o placar. Jogada do Denilson, gol do Bebeto. Isso. A gente nunca ganhou deles. Tem um amistoso em 97, que é 4-2. A gente não ganhou dos caras. A gente não ganha deles, é incrível. Encaixado o jogo. E aí a derrota, né? Assim que dá um susto, mas aí depois vem o Chile, vem a Dinamarca. Mas se acho que aquela o Brasil- derrota foi o Marrocos, que se classificaria em segundo. Pois eu é, já Marrocos vi. Mas era um bom time, né? Era uma boa seleção lá. É por isso que eu falei do jogo do Chile, talvez até pelo placar. Sim, minha tem memória uma- é muito mais afetiva, talvez. O Marrocos do Brasil faz 3-0, se eu não 3 a 0, enganado. Primeiro gol do 3 a 0. Ronaldo em Copa Isso. do Mundo. Aí vem Chile, aí Dinamarca, Holanda, dá uma impressão de que o Brasil tinha assim, atingido o ápice assim, do nível técnico, né? É porque porque- pegou duas potências, né? Dinamarca com o Embora- Peter Schmeichel, o melhor goleiro do mundo na época. Mas você sabe o que é curioso? Em 98, nas oitavas de final, a favorita era a Nigéria, não era a Dinamarca pro jogo. Aí a Dinamarca goleia de 4-1, é o canto do cisne do Michael Laudrup, que faz uma Copa fantástica. O time era muito bom, como você tá falando. O Peter Schmeichel, tinha o Os dois Elveg, Laudrup, lateral, né? o Elveg, lateral do Os Milan. 2 lá jogavam muito também. Jogaram Jorgensen, demais. Tinha o Web Santos, centroavante, que fez muito gol no Schalke 04 da Alemanha. O Tinha um time meia era pela muito esquerda, não bom. vou lembrar se era Só que Jorgensen. eles favorecem pra nós. Jorgensen. Eles favorecem pra nós. Que diferente das outras seleções, eles jogam Jogavam, também. né? Eles jogam também. Então isso favorece o Brasil. Sim. Tu jogar, Dá espaço, né? Tu jogar de peito aquele aberto jogo- com o Brasil, tu... Vai tomar espaço. Vai O Vai. tomar- jogo já mas- tava 1-1 com 15 minutos. É. Que não é comum pra quarta de final de Copa do Mundo. A Dinamarca faz 1-0, 1 a o 0, Brasil empata com o Bebeto. Bebeto. E esse jogo também, se tu pegar, é o mesmo comentário, né? Pressão alta, marcação sobre a bola, Total. ponto futuro, passagem. E acaba decidido no talento individual, num chute fantástico do Rivaldo. Né? O futebol é pelo gesto técnico. Todo mundo fala hoje que tática. Não, a tática é bom, tá? A preparação é bom. Mas o gesto técnico que faz a diferença, cara. Não adianta chegar lá na frente do gol e não saber chutar. Chegar ali, né? Então os caras hoje, às vezes é falta de como a gente se comunica que é errada, né? A gente fala, o futebol não mudou. Aí os caras, não, claro que mudou a preparação. Cara, tudo muda a cada dia. O que se quer dizer é que o futebol não mudou ainda. O que decide é o drible. O que decide é a cabeçada, é o chute, é o cruzamento, é o drible, É a técnica, né? é a técnica que decide o futebol, não é que nem o basquete, que nem hoje o futebol os caras não querem que o jogador chuta, que o jogador cabeceia. Então, o que o cara do basquete faz? O cara vai lá e fica 1 hora antes do jogo, fica arremessando, né? O que ele vai fazer? Ele é centroavante, tem que chutar. Ele é zagueiro, ele tem que cabecear. Tem treinos específicos. Pega a entrevista do Romário, dos atacantes. Qual a época que tu foi melhor? Quando tinha treinos específicos. Então, nós mudamos para o futebol os treinos específicos só físico. Específico para ti, mas e a parte técnica específica? Nós não vamos treinar? De cada um? É verdade. O jogo que eu tive mais medo é contra a Holanda. Medo. Contra a Dinamarca eu tava muito confiante. Mas o jogo contra a Holanda, não sei se pra vocês também passou isso. Não sei se é por causa da prorrogação, não sei se porque a Holanda também Não sei tinha... se é tu olhar o time da Holanda, Overmars, meu querido. Cocu, Clive... Metade do time, mais da metade do time era o Ajax campeão do mundo em 95. Frank De Boer, Ronald De Boer, Somando Seedorf, Bergkamp. O time era absurdo. o goleiro... Era o Van der Sar. É. Era o Van der Sar. Era que a gente Nossa, falei. É jogo aberto, né? jogo Jogo aberto. Jogo aberto, todo mundo buscando gol. Não tinha nada de... A gente fala também do Brasil, que hoje joga pra trás, mas tu pega os jogadores holandeses também, naquela época, eles pegavam e vinham pra cima de ti, tá? Não tinha essa de tocar pra trás e o jogo, não, o cara vinha e queria decidir o jogo, né? Tanto é que, tu fala assim, né? Tiveram várias chances eles e nós também.
Toda vez que eu vejo o tempo daquele jogo, eu acho que tem um chute do Ronaldo de fora da área que o Vanderson vai buscar, da prorrogação já que é absurdo. Tem vários. Tem uma cabeçada do Cliver pra fora, Jogada todo mundo do assoprou Denilson. pra aquela bola. Jogada do Denilson pro Rivaldo, que o Rivaldo chega atrasado, né? Chega adiantado, na verdade. Chega antes da bola chegar. E aí é a questão do histórico, né? Tu chega em 2 finais seguidas e a gente fala que foi mal, né? De vez a gente fala da parte boa, que chegou depois de tantos anos, duas finais, e também os caras são bons, né? A gente fala que tem que ter humildade, mas na hora de reconhecer que os caras talvez eles não são o melhor do ano todo, mas naquele jogo específico, né? Isso serve pro futebol, né? Quando é pontos corridos, o melhor vai ter grande vantagem. Sim. Mas quando é um jogo só, tudo pode... A gente vai voltar a falar da Holanda mais pra frente, né? Até um gasgo, né? Mas eu queria falar da França, né? Porque tem a final e acho que o grande acontecimento daquele dia é o Ronaldo, né? E você, mais uma vez ali como um dos líderes do time, vejo muita gente falando Leonardo, mas você, né? Como é que foi a tua perspectiva sobre o que aconteceu com o Ronaldo e o quanto isso interferiu pro jogo ou não interferiu? A França foi muito melhor? Eu acho que eu parto do princípio que a França foi melhor, tá? Mas interferiu no aspecto que quando tu vai jogar uma final de uma Copa do Mundo, 3, 4 dias antes tu já não come bem, tu já não dorme bem, tu fica pensando no jogo. Tu pensa no jogo. Pode não parecer, viu, gente? Mas jogador é ser humano, viu? Né? É normal. Meu amigo, depois de uma semifinal como aquela... E aí o que acontece? Quando chega na hora do almoço, acontece com o Ronaldo, ninguém mais pensou no jogo. Nós fomos pensar no jogo no vestiário. Pô, mesmo na palestra a gente não pensava no jogo, né? A gente pensava, e agora? Pá. E aí, não deu nem pro Zagallo tentar falar, pra ser da entrada do Edmundo direito, né? Quando a gente foi pra palestra, o Ronaldo foi caminhar no campo. Quando a gente foi pro estádio, ele foi pro hospital. Né? E aí a gente só se encontrou dentro do estádio. Né? Tanto é que a súmula já tava com 21 Edmundo. E aí o telefone sem fio. Esse cara, o Ricardo Teixeira que influenciou. Não, ele desceu da tribuna para rasurar a escalação. A súmula para poder voltar o Ronaldo. Não tinha nada de anormal. Então acho que o grande detalhe foi desconcentrou o time, né? Que nós tínhamos que pensar no jogo e a gente não pensou no jogo, foi pensar dentro do vestiário. E é um negócio assim meio psicológico, né? A gente fazia aquecimento no campo. Ninguém quis fazer aquecimento no campo. Depois, assim, um outro pode dizer, não, eu queria, não. Ninguém queria. Todo mundo não queria. Deu um... sabe o que é que vai acontecer. Um tava olhando pro outro, o que ia acontecer, de que forma as coisas iam acontecer, entendeu? E a gente perde a noção que o Ronaldo só tinha 21 anos. Sim. A gente perde muita noção de quão jovem o Ronaldo era naquela Copa. E o Dunga pode falar muito melhor, mas o futebol tem uma espécie de ritual, né? Vai ganhando e você vai mantendo aquilo que está acontecendo. Eu escuto muito isso dos jogadores e tudo mais. Aquece no campo, então aquece no campo todo jogo. Entra de mão dada 94, entra de mão dada todo mundo. Então, quem entra primeiro, quem entra pro segundo, quem entra pro terceiro. E aí enfrentou uma França em casa, grande protagonista, com a faca nos dentes para vencer. Né? Tanto é que a conversa antes que nós estava, todo mundo queria a França, né? Eu era um dos poucos que falei, não, eu quero a Sérvia. Eles já vão chegar felizes que chegaram numa final. Croácia, né? Todo o estádio vai ser do Brasil. Entendeu? E os caras, não, vamos pra França, vamos ganhar na casa deles. Eu falei, calma. Poucas seleções que jogaram em casa, né? Chegaram na final. Chegou na final, quem chegou na final é difícil perder, né? Dureza. E assim, só o Brasil perdeu 50, eu acho. E o futebol brasileiro é tão genial que teve a Copa do Mundo com quadrangular final. Só a gente pra fazer a Copa do Mundo com quadrangular final na decisão. E a França tinha um baita time, tanto é que depois ganha a Eurocopa em 2000. Isso às vezes passa... E deu o azar de pegar talvez a maior geração da França, né? Eu sei que você vai... E eles ganharam o jogo da Croácia? Do Paraguai. Não, do Paraguai. Com o Gamarra jogando sem o braço. O gol do Blanc. Na prorrogação. Fizeram um gol de diagonal ali. Não, foi a França não... O único resultado maior da França foi o Brasil. A França ganha do Paraguai na prorrogação, 0-0 com a Itália nas quartas, ganha nos pênaltis. A Itália veio exorcizar essa história de pênaltis em 2006, que ela sempre perdia. A semifinal, a Croácia sai ganhando de 1-0. O Thuram, que tem mais de 50 gols pela seleção francesa, tem 2 gols pela seleção francesa.
os 2 naquele jogo. 50 jogos, 2 gols. Mais de 150, cara. É absurdo. E 2 E gols. o cara tem 2 gols. É porque os caras tinham que ser campeão. Já se acordavam tudo pra eles. O Zidane não tinha feito gol de cabeça. Batia escanteio. Ele batia escanteio. Tanto é que aí os caras falaram, quem tinha que marcar? Pra nós, ele batia escanteio. Ele ia bater o escanteio. Enfim, tinha que acontecer. Você vai passar à frente a gente falar do Dunga técnico, né? Claro. Eu quero perguntar uma coisa. Como é que foi fechar o ciclo de atleta? Se tem alguém que viveu os altos e baixos da profissão e as pancadas, foi você. E nos maiores extremos, porque uma coisa é o alto e baixo e perder um campeonato, outra coisa é uma Copa do Mundo que vão buzinar. Criaram a era, Dunga, te deram uma ideia pejorativa pro teu nome dentro da seleção brasileira, que isso é um absurdo. Como fizeram com o Barbosa em 50, como fizeram com o Cerezo em 82, que é personalizar uma derrota, que é um negócio... A gente trabalha aqui comentando futebol cearense, é algo que a gente evita muito. Você vai comentar que o jogador falhou, tudo é do jogo. Mas não personalizar, porque se cria um carimbo em cima de uma pessoa que não é justo. Mas como é que foi fechar o ciclo voltando pro Inter? E fazendo um jogo que é importante para a história do clube, porque o Inter teria sido rebaixado em 99 contra o Palmeiras. Eu assisti aquele jogo. Bandeirantes, sábado à noite. Assisti aquele jogo. É um negócio, quando eu voltei, nós com o Paulo Autori, nós jogamos um jogo na Copa do Brasil contra o Juventude. 4-1. Primeiro tempo era para nós 5-1 pro Inter. E nós perdemos 4-1. E aí desmanchou o time, desmanchou tudo, a direção, aí foi pro brejo. Aí chegou o Leão e me botou na reserva. E me botou treinar 2 vezes por dia, todo dia que eu tava mal fisicamente, todo dia eu treinando, né? Sou funcionário. E o jogador falou, nós temos que falar. Eu falei, não, essa briga é minha, não é de vocês, tá? Fica um frio aí. Aí o Inter ganhou, empatou com o São Paulo, aí eu já não treinava 2 vezes por dia, eu treinava 1 vez por dia e final de semana eu já não treinava. Aí em um determinado momento chegou os caras e falaram, tu vai jogar? Eu falei, bem capaz que eu vou jogar, né, meu? Eu tô atirado aí, né? Como é que eu não vou jogar, né? Aí quando chegou na segunda-feira, os caras, tu vai jogar. E aí nós jogamos um jogo contra a Ponte Preta. Eu bati a falta, o Regis, fez o gol de cabeça. O zagueiro jogou depois no São Paulo, né? Aí depois nós fomos jogar contra o Paraná. E nós era para ganhar do Paraná. Deu 1-0, perdemos um gol de cabeça lá, do Acho no peito de... Era o Acho do centroavante. Aí nós fomos jogar em casa. Coração Valente. E aí depois fomos jogar em casa, ganhamos do Palmeiras, que era uma seleção, o Palmeiras, né? Tinha o campeão da Libertadores naquele ano. Ia sair dali pra jogar Mundial contra o Manchester United. Uma loucura, o estádio lotado. Eu me lembro assim falta que você desvia, né, Du? É o fato que eu desvio de cabeça. E aí eu me lembro que os caras. Aquela imagem que tu me lembra. Pô, eu me lembro o cara que cortava a grama ajoelhado com uma santa no final do. Porque para nós jogador, isso que eu tenho. Para nós jogador, é uma profissão, a gente joga. Mas pro cara que corta a grama, é o salário dele e a família dele o dia todo, né? Ele é o Inter, ele é o clube. Ele é o clube, né? Pra ele é tudo. Não é que nós não sentimos, a gente sente também, né? Mas também tem que sentir o cara lá, né? Aquilo ali é tudo pra ele, né? E o cara tava ajoelhado com uma santa lá. Então eu fiz o gol, eu me lembro daquilo até hoje. Quando passa o gol, eu me lembro da imagem dele. Quando foi que veio o estalo pra ser treinador? Olha, eu fiquei 3 anos e meio como advisor no Japão, né? Parei de jogar no Japão, eles me chamaram. Aí eu montava treinamento, fazia correção, treinava os jogadores mais novos. Lá, né? Já tinha jogado mais lá, e aí eu vim embora. E aí eu fui ser comentarista na Copa da Alemanha, né? Com o Luciano do Vale e Silvio Luiz. Eu comentei a Copa e acho que os caras gostaram. Depois da Copa eu voltei. E um dia eu tô jantando com meus filhos, né? Eu tinha 2 telefones, eu falei, perdi a senha desse aí, vê se tu consegue. Aí tocou o telefone, era da CBF, falei com o secretário. Aí eu falei para meus filhos, vou ser treinador da seleção brasileira. Mas eu mesmo não acreditava. Eu acreditava que eles iam me levar para algum cargo. Para algum cargo, né? Aí o presidente falou, tu vem lá semana falar comigo. Eu falei, tá bom. Aí outro dia ele me liga e falou, não vai dar essa semana, vai ser na outra, na segunda, né? Eu falei, me show, porque os caras quando te liga e reenvia... Quando muda a conversa... deu, né? Aí ele me chamou na outra segunda, falou, tu vem hoje, tá? Conversar. Eu fui... Aí quando cheguei lá, a primeira coisa que ele falou pra mim, primeira vez que um segredo durou 1 semana na CBF. Eu falei, mas eu ia falar o quê? O senhor me convidou pra vir conversar, o senhor não me convidou nada, vou falar o quê? Não tem nada... Cara, que falar. E aí os caras falam muito do Ricardo Teixeira, não vou entrar em discurso. Comigo foi sempre
né? Chegou e tem que convocar alguém. Aí eu me lembro como hoje, ele falou, Dunga, se botar 11 pau, a seleção vende. Se botar 11 pau com camisa, a camisa da seleção brasileira não existe. Essa camisa amarela aí, botou ela, vende. Não tem problema nenhum. Aí eu comecei a trabalhar, né? Dentro do que eu pensava, do que eu tinha como jogador. Falei com o jogador que eu não era treinador, não menti para ninguém, treinador, né? Vamos criar uma história junto e vamos colocar. E para mim, como eu sempre fui na minha vida, eu não olho do pescoço para cima, eu olho do pescoço para cima. Rendeu, vai. Não rendeu, sai. Rendeu, vai. Rendeu, vai. E a gente foi criando. A gente ganhou a Copa América, ganhou a Copa das Confederações. Pô, o time que a gente ganhou da Argentina na final. Um passeio, né? Passeio. E depois ganhamos em Rosário. Eu lembro mais do jogo, eu acho mais impressionante o jogo de Rosário. Que era a Argentina precisando vencer para se classificar, faca no dente. Tirou de Buenos Aires, botou em Arrojito e é um 3-1 num 7 de setembro. Então, e esse jogo é muito interessante porque eu tô no vestiário e chega o presidente para mim assim, Dunga, os caras pediram para molhar o campo. Eu falei, pô, presidente, é tudo que o meu time quer. É tudo que o meu time quer. Explosão muscular que a gente velocidade, era tudo muito que nós forte fisicamente, né? Sim, Kaká, Maicon, Romário, Juan, Lu. E tem um outro jogador comigo e com o Parreira, né? Era o Luizão. Ele só entrava em jogos da pancada, né? Só jogos e ele faz sempre gol nesse jogo, fez o gol, ele faz 1-0. Só em ele jogos... é titular da Copa América de 2004 com o Parreira, com o gol do Adriano. Exatamente. Isso, é verdade. Ele é titular Ele só entrava jogo. Em jogos pegando fogo, né? É o cara de confiança, né? O cara que você sabe que pode ter titular, mas você confia que ganhou. O Brasil não ganhava da Argentina lá dentro há tanto tempo. Do Uruguai é a mesma coisa, do Paraguai. Eu acho que da Argentina era aquele gol do Donizete, em 95. Na eliminatória a gente só fazia muito tempo. E tô falando de amistosos, do nome geral, assim. Depois a gente ganhou a Copa das Confederações também. Foi. Depois de muito tempo a gente classificou o Brasil com 3 rodadas. 3 rodadas de antecedência. Só que daí no caminho machucou o Luiz Fabiano, machucou o Kaká, os jogadores foram machucados. Então o treinador tem que ter muita sorte do jogador chegar em plena forma na Copa do Mundo, né? A Copa das Confederações é que o Daniel Alves faz o gol contra a África do Sul e a final contra os Estados Unidos. Gol do Lúcio de virada. A gente fala tudo dos treinadores europeus, né? Hoje é moderno, né? Pô, pega as formas dos nossos treinadores trabalhar, né? O Zagallo inventou o número 1, o Zagallo botou o zagueiro, o volante de zagueiro. A seleção de 70 é toda, o Piazza era meia, vira zagueiro. Eu botei 2 laterais, os caras inventou, não, eu fui na Espanha, eu vi o Daniel Alves jogar como segundo homem, com o segundo homem na frente, entendeu? Nada, tudo se copia. Você pega a referência, né? De azar físico, você perde um dos esteios do teu time durante a Copa, né? Durante que é o Elano. Né? Perdi os 2. Elano e Ramírez. Exato, os 2 que faziam a mesma função. E a Copa das Confederações, a gente ganhou dos Estados Unidos, foi a maior audiência dos Estados Unidos, 3-2, né? E assim, tem um futebol que os caras prestam atenção e não entendem. Nós tomamos um gol da nossa jogada contra os Estados Unidos. A jogada que nós fazíamos de contra-ataque, nós tomamos um gol. Né? E eu me lembro que nesse jogo eu falei para os jogadores, só não joga a bola na área. Continua jogando. Se não a gente jogar a bola na área... É o que eles querem. É o que eles querem. Vamos continuar jogando. Aí o Luiz Fabiano fez o gol logo no início e o Lúcio fez no final, né? 3-2. Aquela seleção dos Estados Unidos tinha Donovan, Dempsey, acho que era era um time muito bom, um time que passou de fase em todas as Copas que disputou. Eu tinha um goleiro, tinha Howard. Era o Howard já. Tinha o Dempsey que você falou, tinha o Outdoor, centroavante, que jogou. E nessa Copa das Confederações a gente ganhou da Argentina, da Itália também. Da Itália, foi um jogaço contra a Itália. Né? Era uma seleção que tinha uns caras... E aí vem 2010, né? A Copa começa bem, começa embalado. Tem um jogo contra a Costa do Marfim também, um bom jogo. Porque aí o pessoal fala da Coreia, né? Mas um jogo assim, protocolar, venceu o jogo. Mas uma estreia de Copa é sempre um negócio que... Tanto é que a Coreia não conseguiu jogar contra os outros o que ela jogou contra o Brasil, né? Deu um engrossado no começo do jogo lá, até o gol do Michael. É que o primeiro jogo tem que quebrar o gelo, sabe? Tem que quebrar o jogo, tem que jogar para ganhar. Ganhou, aí dá aquela relaxada e o jogador começa a se soltar. Aí nós tivemos o cartão amarelo do Ramírez, faltando 3 minutos, e tomamos o cartão, o Elano, né? Uma entrada... Criminoso, hoje seria vermelho direto. E o nosso time tinha uma engrenagem e esses jogadores faziam a mesma função, né? Faziam a mesma função que dava equilíbrio para todo o time. E aí
aí teve o cartão vermelho, aí desestruturou um pouco. Você sofreu muita pressão da mídia na época porque surgiam 2 meninos no Santos voando, né? Neymar e Ganso. Hoje você levaria um dos dois com a cabeça que você tem hoje se fosse o técnico da seleção de novo? Com as informações que eu tenho hoje, né? Lógico que tu tentaria alguma coisa diferente, né? Mas na época era aquilo, o time tava... Porque é difícil quando trabalha em equipe, tu tem uma seleção que ganhou a Copa América, a Copa das Confederações, classificou com 3 rodadas, tava jogando. Diferente se eu tivesse algum jogador que não estivesse jogando. Não, os caras estavam jogando bem. Então, como é que eu prometi para os caras, quando eu assumi, que nós ia formar uma história junto, quem tivesse bem ia até o final, né? Eu brinquei até, quem amassar o barro vai jogar a Copa do Mundo, tá? E os caras compraram a minha ideia. Como é que eu vou tirar os caras? Os caras estão jogando bem, os jogadores estão jogando bem, estão rendendo, estão tendo resultado, não tem como. E se lembrar nessa época, em janeiro, o Neymar não era titular. O Ganso tinha jogado o Mundial Sub-20. O Ganso era uma pressão muito maior do que o Neymar na época. Pouca gente vai lembrar disso no futuro. Mas era muito mais a cobrança pelo Ganso do que pelo Neymar. Até porque se falava que não tinha camisa 10, só tinha o Kaká. Existia muito essa coisa. O Neymar tinha um Robinho, as pessoas... O Ronaldinho Gaúcho já também numa decrescente também. Tava no Milan, né? Ele recupera o futebol muito quando volta pro Brasil. Mas aí vem o jogo da Holanda. Talvez seja o grande ponto aí dessa Copa. E o Brasil jogou bem naquele dia. O primeiro Talvez tempo, o que mais dói é que o primeiro tempo do Brasil foi Vou te lembrar um lance que os caras falam que não tinha influência do VAR naquela época, né? Pode botar o vídeo aí. O juiz, nós fizemos o segundo gol, o juiz vai pro meio de campo. Ele deu gol. Quando chegou no meio do campo, ele voltou. E anulou o gol. Do passe do Felipe Melo por dentro, né? O segundo gol. Pode pegar Você o vídeo. sabe que assistindo o primeiro tempo daquele jogo, eu tenho a mesma sensação quando eu assisto o Brasil e a Argentina de 90. O time talvez perdeu no melhor jogo que fez no Mundial. O Stecklenburg faz uma defesa no chute do Kaká, bota para escanteio lá. No final, sim, ó. O passe do Felipe Melo pro Robinho é espetacular. Quebra tudo que é de marcação da Holanda. E aí 2 erros são capitais. Né? E os erros não são só do campo, né? São do fora. Tu não pode, um juiz japonês, apitar um jogo desse tamanho, né? Desse tamanho. Se tu vê, ele dá o cartão amarelo pro nosso lateral, na primeira jogada sem... E o lance que o Felipe foi expulso, primeiro foi falta no Felipe. E se tu vê... Aí é a minha culpa, tá? Aí tu vai dizer, tu é maluco, né? Assim, ó. Nem sempre tu tem que só jogar futebol, tá? Tem que jogar com a mente. Os jogadores holandeses, todas as faltas iam em cima do juiz, 4, 5 jogadores. Tu tem que estudar que o árbitro era... Tu tem que estudar o juiz. Então quando tu vê o jogo hoje, tu fala, por que os caras reclamam do juiz? Eles já foram... Alguém já falou, esse juiz ele aceita. E tem juiz que ninguém vai reclamar. Porque não vai, né? Não vai que esse cara não dá pra reclamar. Quando você convocou o Felipe Melo estava jogando no Mallorca, da Espanha. Fiorentina? Ele vai pra Fiorentina depois na venda. Ele é vendido depois, eu me lembro bem disso. Você se via um pouco do Dunga jogador do que era o Felipe Melo como jogador? O cara que era marcador, mas que tinha passe pro bicho, porque você jogava com o Gilberto e com ele, né? Com ele. E ele fazia mais a ligação. O Gilberto era um jogadoraço inteligente pra caramba de posicionamento. Mas a história de ter o cara que puxava... É pelo rendimento. Eu tinha Felipe jogava muita bola. Aliás, joga até hoje. Só perdeu um jogo na seleção. Aquele, né? E eu acho assim que é que numa preparação tu vai perdendo alguns jogadores, né? Que eu tinha achado um meio de campo que jogava com 3 volantes na Copa América, só que eram 3 volantes diferentes. Era o Gilberto Silva, Josué e Mineiro. E nós marcava lá em cima. Nós não deixava os caras sair jogando, era diferente. Todo mundo fala, o Brasil é defensivo. Não. Os nossos 3 volantes... Aí era Robinho, Júlio Batista e Wagner Love. Nós marcávamos os caras lá em cima para não deixar jogar. Aliás, nós deixávamos eles 10 metros e nós sabíamos o jogador que mais deficiente tecnicamente, né? E aí era pressão total. E aí tinha o Michael, que era um monstro. O Michael era um negócio impressionante, né? Monstro. Tem muita coisa, assim, muita coisa mesmo. Minha cabeça fica fervilhando aqui. Você sai da seleção, muita pressão... depois você volta para a seleção. Eu queria, se você quiser falar também sobre o retorno para a seleção, mas eu queria pontuar a sua carreira como treinador. Você treina a seleção e treina o Inter. Mas
você escolheu não aceitar mais nenhum convite? Ou porque não surgiu uma proposta que lhe agradasse? Por que essa decisão, Dudu? Porque eu morei na Itália, na Alemanha e no Japão. A minha família sempre me acompanhou, nunca criou um problema, meus filhos não criaram meu problema. Aí eu voltei do Japão porque a minha filha estava naquela idade de 12, 14 anos e começava a ficar chata, que queria ter o grupo dela, os amigos dela. Aí eu larguei e vim pro Brasil. E aí a minha filha teve uma profissão, o meu filho começou a trabalhar no futebol também, e aí eu foquei mais a minha energia de ele ser resolvido profissionalmente, já que eles tinham me acompanhado e nunca criaram um problema. Nunca deixei de receber oferta. Ontem mesmo eu recebi duas, três ofertas. Foi né? mesmo? Só que é o seguinte, tem que valer muito a pena eu largar tudo que eu estou fazendo, né? Para mim ir para lá. E aí teve nessa trajetória, teve a pandemia, e aí eu comecei a fazer o trabalho social. E agora muitas pessoas dependem desse trabalho social. Então, para mim, trocar tudo isso tem que ser uma coisa muito vantajosa, né? E falo, claro, todo mundo fala, não, muito vantajosa financeiramente. Para mim dizer, não, vai valer a pena. Não, se não vai valer a pena, eu tenho uma vida tranquila, tenho uma vida regrada, faço meus eventos aqui no Brasil, né? Então, cada um tem uma perspectiva, assim, de vida, né? O cheiro da grama te faz falta? Sempre faz falta, cara. O futebol não tem, né? Tu olha assim, tu chega lá às vezes quando corta a grama do jardim vem um cheiro, né? Quando chove vem uma olhada, né? Porque conheço bem esse cheiro, hein? Tu vai num estádio que tá lotado, né? Pô, tu olha o estádio lotado, pô, tem coisa melhor, Ainda né? vai? Gosta de assistir? Eu vou, de vez em quando eu vou, nem sempre, né? Mas Você tá morando aonde? Porto Alegre. Então tem bons jogos aí pra assistir. Né? Não, eu gosto. Futebol... É só no Beira-Rio ou vai na Arena também? Vou na Arena também, vou na Arena. Os caras me tratam muito bem lá. É mesmo? Muito bem. Eu me lembro que o primeiro jogo do Brasil pós-94 foi no Olímpico. No final do Olímpico, Brasil e Iugoslávia. Sim, Brasil e Iugoslávia, no estádio antigo do Grêmio. Isso, do Olímpico. Porque o primeiro jogo pós-2002 foi aqui. A gente tem esse orgulho de dizer que o primeiro jogo como pentacampeonato foi em Fortaleza, Brasil e Paraguai. Brasil e Paraguai. Eu tava lá nesse dia, inclusive. Pra gente ir pra reta final, Dum, você tá com a agenda lotadíssima aí. Inclusive, já te agradeço demais. Sobre o futebol cearense, o que é que você tem acompanhado, você tem visto? Ceará, Fortaleza, o que é que você tem visto? Eu acho que o futebol teve uma grande evolução, né? O futebol cearense, por um grande período, ia lá no sul, lá no centro do país e trazia legendas do futebol, né? Mas já eram legendas, né? Não eram competitivos. A hora que trocaram a ficha, começou a fazer um futebol competitivo e trazer jogadores que ainda têm um sonho em alguma coisa e montar uma estrutura, né? Antes eles tinham um jogo. Não, agora tem um centro de treinamento, tem toda uma estrutura para dar condições de trabalho para todo mundo que trabalha, né? Tanto é verdade que agora já começa a ter torcedores do Fortaleza, do Ceará, né? Locais, né? Antes todo mundo torcia pro Flamengo, Vasco, Fluminense e não era da cidade. Torcia pros dois, às vezes tinha essa história. Isso demonstra que quando o futebol é organizado, ele tem resultado. E hoje eu falei com o presidente do Fortaleza, que é um negócio que eu falei para ele, que eu vi uma frase na Itália, né? Num campo de futebol lá, que fala assim, aqui, mais do que fazer que se sabe o que se faz. E eu acho que essa é a resposta do Fortaleza do ano passado. O comum era demitir o treinador. O comum no futebol brasileiro, e ele não foi comum. Ele foi exigente, ele foi inteligente, manteve porque ele sabia o trabalho do treinador. Tá? Um treinador que faz um trabalho fantástico, não critica ninguém, não veio aqui ensinar ninguém, ele faz o trabalho dele, tranquilo, sereno, não tem marketing, não tem nada. É um cara que... E deu resultado. Porque aí tem o treinador, tem a torcida, tem a direção e tem os jogadores. Uniu as coisas. Quando une isso, não tem como dar errado. Você lembra de algum jogo aqui no estado do Ceará, de ter vindo no Castelão, de ter jogado? Não, do jogado eu não me lembro. Eu vi ano passado. O ano passado veio aqui Fortaleza, era na Libertadores. Não, mas você jogando, você lembra? Foram tantos jogos aqui. Eu me lembro com a seleção a gente teve aqui. Uns jogos bons aqui com a seleção. A seleção brasileira sempre
pousava por aqui. É um negócio interessante. Quando a seleção tava mal lá, que era muito vaiada no centro do país, nós vinha pra cá que tinha uma energia. Pro Nordeste, né? Porque aqui o Nordeste é um negócio diferente. Lá no Sul, nós torcemos pro jogador do Grêmio, torcemos pro jogador do Inter, torcemos pro jogador do São Paulo. Aqui não, aqui se torce pra seleção brasileira. Torce pra seleção brasileira. Tinha muito essa rusga, né? Porque... Vocês sentiam isso? Dava pra sentir? Tanto é que quando a coisa aperçada, nós pedíamos, vamos jogar lá pro... Fortaleza sempre foi um lugar bom pra seleção. Sempre foi, que isso. Eu acho que a derrota é aquela que não valia nada, é a do amistoso de 2002. Te agradeço demais por ter batido esse papo com a gente. Pra gente é uma honra. Eu falei desde o começo da transmissão, sou fã da geração de 94, porque eu acho que eu sou meio sortudo. 94 final, 98 final, 2002 final. As primeiras finais de as primeiras Copas do Mundo que eu vi o Brasil chegar na final e não tem como desassociar isso da sua imagem, né? Hoje fui lá rever vídeo, rever foto da época e naturalmente me traz memórias afetivas demais. Então, para mim é uma grande honra ter você aqui com a gente. Te agradeço demais por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço poder falar futebol, sempre é bom, né? E falar só uma coisa, que a minha geração, né, que muito foi falada e criticada, a minha geração foi a primeira a ganhar o Sul-Americano, a primeira a ganhar a Copa Mundial de Júnior Sub-20, foi a primeira a ganhar medalha olímpica, o Brasil não tinha no futebol, né? Depois ganhou a Copa América depois de 60 anos que o Brasil não ganhava. Foi a primeira a ganhar uma Copa América fora do Brasil, em 3.600 metros, com o Zagallo, né? A Copa do Mundo depois de 24 anos e 2 finais seguidas. Então é uma geração, né, que é vencedora. Gostos são gostos, né? Mas que é uma geração vencedora, sem dúvida. E obrigado pelo convite. Nada, a gente que agradece. Vou fazer uma última pergunta. Claro. O Dunga meia, tá? Camisa 8, seleção brasileira. Mandaram ele escolher um centroavante para ele tocar a bola. É Romário ou Ronaldo? Eu joguei pouco com o Ronaldo, né? Mas essa é uma dúvida. É bom tu lembrar do Romário, né? Porque na Copa do Mundo ele fala, joga em mim. Eu falei, tu tá louco, meu? Tem 3 te marcando. Se eu errar os passes, os caras vão dizer que eu não sei passar, né? Ele falou, não, mas quem vai decidir sou eu. Joga a bola, pô, joga a bola. E o Ronaldo também, né? Pô, tanto é que os dois nunca perderam... Jogando pela seleção brasileira. Mas seria... Não digo nem incoerente, né? O Bebeto jogava muito também, né? Pô, com aquele corpo fininho assim, pô, fazia cada jogada, tá louco. A inteligência de quem ficava atrás da zaga pra fazer o gol de voleio. Aqueles gols... Cara, aquelas batidas secas. Você acabou de tirar a lágrima do nosso produtor aqui. Tudo bem que Bebeto feriu o coração de Siddhartha Duarte. Depois a gente fala. Fala baixo, deixa quieto isso aí. Mas é verdade, o Bebeto é um absurdo. A gente discute muito aqui que as pessoas não têm noção da bola que o Bebeto jogava. Gente, muito obrigado mais uma vez, Dunga. Papo com Futebolês é isso, é alto nível. E aí a gente faz o convite para a próxima semana você acompanhar também ao vivo e o vídeo fica disponível nas redes sociais do Futebolês, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Papo com Futebolês. Oferecimento overbets.com. Apostas a partir de R$1. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui.